Olá, boa tarde. Estou aqui com mais uma palavra de Deus, que é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. E é muito bom nós termos a palavra de Deus para que nós possamos sobressair diante de toda qualquer situação. É muito importante. A palavra de Deus, ela nos dá vida, ela nos traz vida, né? Nos leva ao conhecimento do sobrenatural, nos preenche de fé a cada dia mais através da palavra, que ela é viva sobre nós. Salmo 139, me perdoa, nos diz: Senhor, tu me sondas e me conheces, sabes quando me assento e quando levanto, de longe percebes os meus pensamentos, sabes muito bem quando trabalho e quando descanso. Todos os meus caminhos são bem conhecidos por ti. Antes mesmo a palavra me chega à língua, tu já conheces inteiramente, Senhor. Tu me cerca por trás e pela frente e pões a tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais, está além do meu alcance e tão elevado que não posso atingir. Para onde poderei eu escapar do teu espírito? Para onde poderei fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá está. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali tua mão direita me guiará e me susterá. Mesmo quando eu digo que as trevas me cobrirão, que a luz se tornará noite ao meu redor, te verei, e nem as trevas são escuras para ti. A noite brilhará como o dia, pois para ti as trevas são luz. Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre da minha mãe. Até aqui. Salmo 139, ele vai até o 24, onde diz também em 23, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece minhas inquietações. O 24, vê se em minha conduta há algo que te ofende e dirige-me pelo caminho eterno. Vê se há algum caminho mau em mim e guia a minha salvação também. Em outras traduções. E aqui em Salmo 39, se nós meditarmos, nós compreenderemos que o nosso Deus, ele é real, ele é verdadeiro, ele conhece cada um que está nessa terra, ele sonda o coração de cada um, e por isso nós não podemos viver como se nada estivesse acontecendo. Não podemos tomar decisões, atitude, vivermos como se não houvesse um Criador dos céus e da terra, como se nós não daremos conta das nossas atitudes, das nossas decisões, do nosso dia a dia, do nosso andar, do nosso sentar, do nosso levantar. Nós não podemos viver. Nós temos que sermos inteligentes, temos um culto racional, um pensamento racional de saber que o nosso Deus, ele nos contempla em cada instante. E sendo assim, nós passaremos a vigiarmos mais a nossa conduta, né? O nosso falar, o nosso pensar, o nosso sentir, o nosso agir, o nosso andar. Nós passaremos a vigiarmos, a entender que o nosso Deus está nos observando. Eu, particularmente, desde criança, um testemunho também, desde criança, eu já sabia. Tudo que eu fazia de errado, eu sabia que Deus estava me vendo. Às vezes eu fazia coisas erradas, mas logo em seguida vinha o temor, porque eu sabia que Deus estava me vendo. Era assim, desde pequena. E isso, eu me pedia muitas coisas. Eu orava o Pai Nosso todo antes de dormir. E eu tinha mania de orar três Pai Nosso, mais três Pai Nosso, mais três Pai Nosso, e completava mais um 10. Era assim. E às vezes eu pegava no sono, mas eu sabia que Deus sabia que eu estava orando o Pai Nosso. E eu pegava no sono, no outro dia eu acordava, meu Deus, eu não terminei os 10. E todo dia era assim. E eu glorifico a Deus por isso, porque a oração do Pai Nosso, hoje eu estou aqui, né? O Senhor escutou e eu estou aqui hoje, para a glória de Deus, ministrando a palavra dele, né? Pude conhecê-lo, aceitei como Senhor e Salvador da minha alma. Em 26 anos ele tem feito a sua obra em minha vida e eu creio que tem muito mais a fazer para a glória dele. Então, eu sabia que Deus me contemplava desde pequena. Né? Tudo que eu fazia de errado, eu sabia que haveria uma consequência, que o meu Deus estava vendo, né? E assim eu cresci,
desejando saber o que havia nos montes, atrás dos montes, né? Como que era gerada a mulher, a criança dentro do ventre de uma mulher. Eu desejava saber disso. A minha mente ficava pensando, né, como que era viver numa casa grande, cheia de gente, pessoas, família grande, né? Minha imaginação ia muito além, né, do que algo natural. Então, eu sabia disso. E nós precisamos ter esse entendimento todos os dias da nossas vidas, né? Ao acordar, durante o dia, ao anoitecer, em tudo que nós viemos fazer, nós temos que saber que existe um Criador que nos fez, que nos gerou, que antes da palavra sair a boca, Ele já sabe. Então, nós temos que ficar atento a isso. Em Salmos 51, também aqui diz, né? O Senhor, sei que desejas, 51:6, sei que desejas a verdade no íntimo e no coração me ensina a sabedoria. Purifica-me com isopo e ficarei puro. Lava-me e mais branco do que a neve serei. Faz-me ouvir de novo júbilo de alegria. E os ossos que esmagaste exultarão. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Aqui no 10, cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável, né? Então, aqui diz, nós temos que reconhecer que o nosso Deus, o nosso Criador, está contemplando nossas vidas diante de todo o tempo. E reconhecer, Senhor, me perdoa dos meus pecados. Jesus, lava-me, limpa-me, liberta-me, converte a minha alma, o meu espírito, o meu coração. Me leva ao conhecimento da Tua palavra. Senhor, eu preciso saber o que há mais de Ti, né? Me ensina, Senhor, os teus caminhos, me ensina, Senhor Deus, o que há no teu coração a respeito da minha vida. Abre o meu entendimento, me dá discernimento espiritual. Precisamos desejar a conhecer mais e mais de Deus, o que há no alto céus, né? O que vem de Deus, o que está lá em Colossenses, que nós buscarmos as coisas do alto, né? Nós precisamos nos achegarmos mais a Deus, porque a nossa vida não é só essa terra. Vivemos aqui nessa terra. Isso não é só para a nossa vida. O Senhor tem algo muito maior a vivermos aqui nessa terra para que alcançamos a salvação. Nós precisamos de todo esse tratamento aqui nessa terra, a conhecer Jesus, nosso Senhor e Salvador, porque não há intermédio, como eu já falei, entre Deus e o homem, a não ser por meio de Cristo Jesus. Não há salvação, não há tratamento, não há libertação, a não ser por meio do Espírito Santo de Deus, a qual Jesus subiu ao céu e nos deixou o Espírito Santo de Deus para que fosse nosso companheiro, para que andar lado a lado com nós. O Espírito Santo de Deus, nos ensinando, nos tratando, nos capacitando, né? Nos limpando, nos fazendo ser uma nova criatura em Cristo Jesus, nos fazendo ser filhos de Deus, nos fazendo de nós uma pessoa a qual Deus olha e se agrada de nós. Porque quando Ele olharmos para nós lá do alto céus, Ele vê o sangue de Cristo sobre nossas vidas, o sangue de Cristo que nos purifica de todo pecado, né? Então nós precisamos saber de tudo isso. Nós precisamos, em Lucas 18:15, a palavra do nosso Deus também nos diz que nós precisamos ser como criança. Jesus e as crianças, Lucas 18:15. O povo também estava trazendo criancinhas para que Jesus tocasse nelas. Ao verem isso, os discípulos repreendiam aqueles que as tinham trazido. Mas Jesus chamou a si as crianças e disse: deixem vir a mim as crianças e não as impeçam, pois o reino de Deus pertence aos que são semelhantes a elas. Digo-lhes a verdade, aqui no 17, quem não receber o reino de Deus como uma criança, nunca entrará nele. Então, é necessário sim, nós orarmos a Deus, pedirmos a Deus, né? Reconhecer que Ele contempla a nossa vida durante o dia inteiro, nossas atitudes, o que é nosso coração. O nosso Deus sabe o que é no nosso coração, né? E o nosso coração é enganoso, a palavra de Deus diz em Jeremias 17, o nosso coração é enganoso, Não adianta nós falarmos, meu coração, estou sentindo meu coração, mas o nosso coração é enganoso. É terrível, mas é verdade, isso é enganoso.
né? Então nós não podemos andar segundo o nosso coração. Nós temos que andar segundo a palavra de Deus, segundo o conhecimento de Cristo, segundo o coração de Jesus Cristo, né? É isso que nós temos que andar. Porque se nós não alcançarmos, sermos como criança, nós não alcançaremos o reino dos céus. Uma criança, ela é pura, ela é inocente. Aos nossos olhos parece impossível isso, sermos puros como uma criança, inocente como uma criança de 4 anos, 5 anos, passado de 7 anos, ela já tem um entendimento muito mais amplo, entendeu? Então, é impossível isso? Não, não é impossível, porque esse é o propósito de Deus em nossas vidas. O desejo de Deus é que nós seremos transformados, libertos, curados do coração, a nossa alma, o nosso espírito, seremos curados, transformados, né? E lá em Romanos 12, a palavra de Deus nos diz também, em Romanos 12: portanto, irmãos, rogo-lhes pela misericórdia de Deus que se ofereçam um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês, né? Não se amoldem aos padrões deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável, a perfeita vontade de Deus. Deus tem uma boa, perfeita e agradável vontade dele sobre as nossas vidas. Então nós não podemos vivermos de qualquer maneira, nos deixar levar por tudo que este mundo, né, nos ensina. Porque a palavra de Deus também nos diz que o mundo jaz do maligno, jaz no maligno. O mundo não é do maligno, na verdade, o mundo jaz no maligno. Então, muitas pessoas, por não conhecer o Evangelho, por não conhecer a Jesus, não conhecer as Escrituras, né, a qual nos traz vida eterna, elas, infelizmente, elas vivem de acordo com aquilo que o adversário oferece a elas. Elas vivem no padrão do mundo, a qual está ali, né, o dia a dia, por não conhecer a palavra. Então tudo que o mundo oferece, ela vai enchendo a mente, o coração, a sua vida, a sua alma, né? Então para isso Jesus veio, para que nós possamos, através do sangue do Cordeiro de Cristo, sermos limpos de toda imundícia a qual o mundo nos oferece, a qual o nosso dia a dia nos oferece, a qual as necessidades, né, do dia a dia nos leva a viver, né, nos obriga a viver muitas das vezes, mas pelo conhecimento da palavra, a qual Jesus nos diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Olha que lindo, a verdade que é Cristo Jesus. A palavra do nosso Deus nos diz: Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, a palavra de Deus nos ensina muita coisa, a qual nos leva a, de fato, sermos uma nova criatura, recebemos o poder de ser chamados filhos de Deus, né? Ter uma mente limpa, uma mente tratada pelo conhecimento do Evangelho, pelo poder da palavra de Deus, pelo amor de Cristo, que foi o amor de Deus que foi entregue por meio de Jesus Cristo, né? Se entregou à morte de cruz e ao terceiro dia ressuscitou, nos deixou o Espírito Santo de Deus. Tudo que Jesus sofreu e padeceu na cruz do Calvário não foi em vão, não foi em vão. A palavra de Deus diz que Jesus levou sobre si todas as nossas enfermidades, pelas suas pisaduras fomos sarados. O castigo que estava sobre ele, né? O castigo que nos traz a paz, o castigo nos traz paz, o castigo que foi para Jesus, o nosso castigo, nossos pecados, nossas imundícies, foi tudo para Jesus na cruz do Calvário, né? E ali nós podemos, através da morte de Cristo, entrega a ressurreição, né? Pelo Espírito Santo de Deus que Ele nos entregou, nós possamos ter uma nova vida, limpos, libertos, tratados, curados, restaurados, receber essa porção linda que Deus nos deixou por meio de Cristo. E temos uma nova vida, né? Podemos andar retamente, ter uma vida reta, íntegra, né? Digna. E isso Jesus pode fazer. Nós possamos sermos como criança. É impossível? Não. Aos olhos humanos, mas aos olhos de Deus, não. Apenas buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invocar enquanto está perto.
E Ele fará nova todas as coisas na sua vida, na minha vida, na nossa casa, na nossa família, naqueles que são à nossa volta. Nós precisamos ser um exemplo. E isso somente pelo poder da palavra de Deus, né? Ela é viva e eficaz, ela é mais penetrante do que a espada de 2 gumes. Olha só. Ela divide ali alma, espírito. É algo assim surreal, né? E eu vou deixar aqui essa mensagem. Eu espero que em nome de Jesus os irmãos possam me entender. Crie um coração puro, olha só, crie-me um coração puro, um espírito estável. Um coração puro, só Deus pode fazer isso. Por isso nós temos que ler Salmo 139, Salmo 51 e entender que Jesus é conosco quando nós nos dobramos nossos joelhos, ou quando a nossa mente, nosso coração, nossa alma se volta para Cristo, Ele se volta para nós. Quando nós reconhecemos que somos pecadores, Ele está todo ali pronto para nos fazer limpo pelo sangue do Cordeiro. Quando nós reconhecemos, Senhor, me perdoa. Senhor, me faz ter essa nova vida em Cristo. Deus, eu preciso conhecer-te. Eu desejo conhecer-te. Eis-me aqui, Senhor. Muda minha história, muda minha vida. Eu preciso de ti em mim. E assim o Senhor fará. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então Deus está pronto a estender os seus braços fortes. A palavra de Deus diz que os seus braços não estão encolhidos para que não possa alcançar, para que não possa mudar a história da nossa vida, né? Ele muda a história, Ele faz nova todas as coisas, Ele muda o caráter do ser humano, Ele transforma de dentro para fora, Ele faz nova todas as coisas, Ele faz nova todas as coisas. Não há nada que Deus não possa fazer, não é impossível. O nosso Deus, Ele é real, Ele é vivo, Ele nos conhece, então não se esconda, não permita que o dia a dia te afogue, te sufoque, não permita, se entrega, olhe para o céu, fala, Jesus, eis-me aqui, tira, Senhor Deus, esse fardo pesado, esse jugo, tira, Senhor, eis-me aqui, e Ele vai fazer em ti nova todas as coisas, pelo poder que há no nome de Jesus, pelo sangue derramado na cruz do Calvário, através do poder que há no Espírito Santo de Deus, que quando nós aceitamos Ele, reconhecendo que Ele é Senhor e Salvador, o Espírito Santo de Deus vem sobre nós e nos leva nessa trajetória linda com Cristo, amém? Eu agradeço a rica oportunidade de poder estar ministrando a minha alma e a alma de vocês, que possam receber em nome de Jesus. Obrigada, Senhor.